A gente vive num mundo com mais recursos do que nunca, certo? Então, por que a missão de espalhar uma mensagem parece estar em crise? Nesta análise, vamos mergulhar fundo nesse paradoxo, que está bem no coração do movimento missionário hoje. Olha, essa frase aqui é o nosso ponto de partida. É uma afirmação forte, né? Ela sugere que, mesmo com todas as ferramentas e o conhecimento que a gente tem, alguma coisa essencial se perdeu no caminho. Será que aquele chamado tão claro para a ação foi, aos poucos, sendo trocado por uma omissão silenciosa? E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo. Pensa só, temos mais tecnologia, mais dinheiro, mais acesso à informação do que em qualquer outro momento da história. E ainda assim, por dentro, a força que move a missão parece estar diminuindo. Como é que isso é possível? Se a gente olhar para a história, os maiores obstáculos eram externos, sabe? Perseguição, lugares hostis, barreiras físicas. O desafio de hoje, no entanto, é bem mais sutil e talvez até mais perigoso. É a indiferença que cresce por dentro. A grande luta hoje não é tanto contra a hostilidade de fora, mas contra a apatia de dentro. E essa indiferença que vem de dentro não é só um sentimento passageiro, não. Ela leva a algo que a fonte aqui descreve de um jeito bem direto: a grande omissão. E aqui a gente chega no que talvez seja a raiz do problema. A missão, que deveria ser o DNA, a própria essência da comunidade, acabou sendo rebaixada a só mais um programa. Ela vira um evento no calendário, um departamento, em vez de ser o pulso que guia a vida de todo dia. Essa transformação fica muito clara quando a gente para pensar na diferença entre ter interesse e ter compromisso. Uma coisa é aplaudir de longe e num congresso consumir histórias inspiradoras. Outra, completamente diferente, é se envolver de verdade, contribuir sempre, orar com perseverança, é fazer parte da história e não só assistir. E muitas vezes, essa estagnação é um reflexo direto da liderança. Quando o foco se torna manter as estruturas que já existem, em vez de mobilizar as pessoas para um propósito maior, o resultado é quase inevitável. As comunidades viram consumidoras de experiências religiosas em vez de serem agentes de transformação no mundo. Ok, o diagnóstico é sério. Mas, e aí? Será que tem um caminho de volta? A boa notícia é que sim. E esse caminho começa com um despertar para a ação, uma mudança de rota. A análise aqui propõe um caminho prático, em 4 passos, para virar esse jogo. Tudo começa com um ensino fiel. Depois, é modelado por uma liderança que inspira. Isso desperta a vocação em cada pessoa e, finalmente, se torna uma prática constante de toda a comunidade. É um processo que transforma espectadores em participantes ativos. E mais legal é que isso não é só teoria, não. Mesmo com esse cenário de indiferença, existem sinais muito reais de esperança. A gente vê igrejas redescobrindo sua vocação, jovens abrindo mão de conforto e famílias inteiras se mobilizando. A mudança já está acontecendo, sabe? Em vários pontos de renovação. Bom, e tudo isso nos leva a um ponto final que é fundamental. O mundo ao nosso redor não para de mudar. Novas tecnologias, novos desafios, mas o chamado original, a missão central, essa permanece exatamente a mesma. A conclusão, então, é muito direta. A indiferença precisa dar lugar à urgência. Aquela mentalidade de só manter o que já existe tem que ser trocada por um espírito de mobilização. Acabou o tempo de ser espectador, agora é tempo de compromisso. No fim das contas, toda essa reflexão deságua numa única pergunta. E ela não é para uma organização ou um grupo distante. É uma pergunta pessoal, para cada um de nós. Diante de tudo isso, qual vai ser a nossa resposta? E a resposta que ecoa através da história, a resposta que a fé nos aponta, é esta aqui, simples e ao mesmo tempo profunda. Eis-me aqui, envia-me. Não é uma resposta de talvez ou quando for mais conveniente. É uma declaração de disponibilidade total que coloca a missão acima do conforto e a ação acima da apatia. E para fechar, fica essa provocação no ar. E se essa crise de indiferença não for o fim da linha, mas na verdade a oportunidade perfeita? Talvez seja justamente o abalo necessário para que a missão deixe de ser um programa e volte a ser a paixão que move tudo. Então a crise é o fim, ou é um novo começo? A resposta, como a gente viu, está em cada um de nós.